Por que não devemos congelar os preços dos alimentos? Por que o governo não faz isso? Quais são os cuidados? Quais são os riscos? O que é que pode acontecer? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos para o vídeo. E aí, pessoal do canal Educamática, aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Rogério Balbino. Um tema sempre que vem muito à tona, né, é a respeito da inflação, principalmente quando ela tem atingido os alimentos e os alimentos da cesta básica. E aí uma das medidas que normalmente as pessoas apontam, e às vezes dependendo do governo que estiver no momento, toma de atitude, é congelar preço de alimento. Na prática, o que é que isso significa? É o governo tabelar o preço dos alimentos. Então ele pega os alimentos da cesta básica, o feijão, o arroz, o óleo de soja, o leite, a carne, e tabela. A carne tem que ser no valor X, o arroz só pode ir até o valor Y e assim por diante. E nenhum supermercado, nenhum lugar pode ultrapassar esse valor que foi tabelado pelo governo. Isso, de um efeito imediato, é positivo, porque as pessoas vão poder ir ao mercado, fazer suas compras, sem ter o risco de pagar mais caro no alimento. Mas isso não dura muito. Isso acaba rapidamente. Por quê? Quando você tabela um determinado produto, quando você estipula o valor de um determinado produto, em poucos dias esse produto some da prateleira. Some, desaparece. Por alguns motivos. Eu vou citar pelo menos dois aqui. Um desses motivos é que, para o dono do supermercado, para o dono da loja, né, que está vendendo aquela mercadoria, não compensa para ele deixar aquele produto se ele não vai poder aumentar o preço, se ele não vai poder ter um lucro maior naquele produto. Então ele retira das prateleiras, mantém o estoque guardado para que, quando aquele processo acabe, ele retorne o produto ganhando mais dinheiro em cima disso. Pode ser imoral, pode ser o que for, nós podemos ter a opinião que a gente quiser. Mas se o produto é meu, eu vendo, eu coloco, se eu quiser ou não. Depende da vantagem que eu vou ver em relação a isso. Infelizmente o mercado trabalha dessa forma, né? As pessoas que vendem não é o governo. São pessoas que têm sua rede de supermercado, que têm suas lojas, que pagam funcionário, pagam imposto, aluguel de prédio, enfim. E eles precisam manter, claro, o seu lucro em relação a esses alimentos. Outra situação que acontece é ainda mais crítica, que é quando o produtor, lá no campo ainda, ele diminui a sua produção daquele produto que naquele momento não está sendo rentável. Porque ninguém tabela um produto em uma semana, 15 dias. Quando o governo toma uma atitude dessa, ele faz um tabelamento desses produtos para 6 meses, para um ano, enquanto durar a pandemia, por exemplo. Então o produtor rural, para ele, não vai ser interessante estar produzindo arroz ou feijão, sendo que ele não vai poder ultrapassar daquele valor. Ele vai ter que manter aquilo durante 6 meses, durante um ano. Ele vai acabar fugindo para outro tipo de produção, de produto, que no momento não esteja sofrendo aquele tabelamento e que aí sim ele possa lucrar com aquilo. Não vai acontecer com todos, claro, mas os grandes produtores, as grandes indústrias começam a agir dessa forma. E aí o que é que acontece? Nós vamos ter um produto com preço tabelado, porém não adianta ter um preço tabelado se o produto não existir. Então não adianta dizer que o arroz não pode passar de R$2 ou de R$3 no supermercado e eu chegar no supermercado e não ter o arroz. Não adianta eu tabelar o feijão em R$5 e eu chegar no supermercado e não ter feijão. Então é esse tipo de situação que torna inviável tabelar preço de alimentos. Infelizmente, por conta da pandemia e de tudo isso que vem acontecendo, o Brasil ele aumentou a sua inflação. E boa parte do aumento da inflação se deve ao preço dos alimentos. Por quê? Quando o governo liberou o auxílio emergencial, e não somente auxílio emergencial, mas liberou dinheiro para as empresas manter o emprego de seus funcionários, aquecer a economia de uma forma
que o Brasil não caísse mais por conta da pandemia, todo esse dinheiro que circulou, né, o ano passado, 2020, cerca de 800 bilhões de reais foram injetados de março até dezembro de 2020. Então todo esse dinheiro, quase 1 trilhão de reais, foi para a mão das pessoas, foi para a mão do povo. E a pessoa, quando tem mais dinheiro, o que é que acontece? Ela vai consumir mais, ela vai comprar mais. Isso é bom, isso é ótimo. Mas tem o outro lado da moeda. Lembre que no comércio tudo é feito uma balança. Quando uma coisa aumenta demais, causa um desequilíbrio e faz outra situação diminuir. Não tem como fugir dessa realidade. Então é a famosa situação, né, da oferta e da procura. Como as pessoas estavam com mais dinheiro circulando no comércio, as pessoas consumiram mais. No que as pessoas consomem mais, o preço dos produtos acabam se elevando, porque a procura está muito grande e a oferta, né, estava pequena. Os produtores rurais, boa parte da sua colheita já tem endereço certo, né, para exportação. A gente manda alimento aí para o mundo inteiro e a maioria dessas safras dos produtores rurais são compradas antecipadamente. Para você ter ideia, nós estamos agora iniciando o ano de 2021 e já tem safra de 2022 sendo vendida. Só para você ter noção como é que a coisa funciona. Então tem alguns países que compram antecipadamente. Para o produtor rural, para o grande empresário, isso é bom porque ele tem dinheiro em caixa e tem a sua venda da safra garantida. Com isso ele mantém emprego dos seus funcionários, ele compra maquinário, ele expande, ele aumenta o seu plantio, porque ele tem que garantir aquilo que ele já vendeu para o exterior e ainda abastecer o mercado interno. Então é dessa forma que a coisa funciona. E aí o ano passado, por conta de todo esse dinheiro injetado na sociedade, né, quase 1 trilhão de reais, as pessoas puderam consumir mais. Por conta disso, acabou faltando alguns produtos ou a oferta desse produto acabou diminuindo e os seus preços se elevando, como nós tivemos aí o caso do arroz, do feijão, do óleo de soja, do leite e os derivados do leite, né? Todos esses alimentos sofreram um aumento significativo. Isso fez com que a inflação ela já passasse aí dos 4,5%, mais ou menos. A expectativa para esse ano, a projeção para esse ano é de queda na inflação, que ela volte para a meta do governo, que é ficar abaixo de 4%. A expectativa é que ela fique em 3,5%, mas nada disso pode ser garantido, porque nós ainda estamos no meio de uma pandemia, já vem aí uma nova situação aí do vírus, né? Uma nova cepa do vírus aí que começaram já a ser divulgado no mundo e já foi detectado aqui no Brasil. Então nós não sabemos, mais uma vez, como é que as coisas serão e acontecerão daqui para frente. A vacina está aí para chegar, tudo indica que agora no final de janeiro e início de fevereiro já começa a vacinação, porém, o que a gente vê na mídia de uma forma geral é que mesmo vacinando a população, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, eu não sei para que vai adiantar uma vacina se você toma vacina e se mesmo assim vai ter que continuar com as medidas de restrição, com lockdown, com distanciamento, com uma série de medidas que vem sendo tomada durante a pandemia. Eu não consegui entender que ciência é essa. Porque o problema do início do lockdown ano passado era que o SUS não fosse sobrecarregado, que os hospitais tivessem condições de atender as pessoas que chegassem doentes. Por isso, o Fique em Casa, o lockdown. Foi liberado bilhões e bilhões de reais para a compra de respiradores, equipamentos, montar hospitais de campanha. Tudo isso foi feito e foi financiado pelo governo federal. Haja vista a quantidade de dinheiro que foi desviada, vários secretários aí de governos do Rio de Janeiro, teve secretário de São Paulo, teve secretário lá de Manaus e de outros lugares que foram presos, acusados, né? Foram pegos já desviando dinheiro da saúde. Mas aí isso é história para um outro vídeo. Então tudo foi financiado pelo governo federal.
Mesmo assim, as pessoas tiveram que ficar em casa, não puderam voltar às suas atividades. E agora, com a chegada da vacina, ainda assim nós escutamos na mídia os especialistas, porque agora todo mundo é conhecedor de vacina, todo mundo entende tudo, e aí esses especialistas que chegam na televisão é para dizer que, mesmo tomando a vacina, nós teremos que ficar provavelmente até 2022, talvez 2023, mantendo todos esses todas essas regras de isolamento, de distanciamento e tudo mais. Então, se a vacina é para a gente ficar imune, nos proteger do vírus e levar a gente a ter uma vida normal, como é que a gente vai tomar a vacina e ainda assim a gente não vai poder voltar à vida normal, voltar às atividades normal? Então é algo a se questionar. Então, esperemos para 2021, tempos difíceis, né? Situação ainda precária. Esperamos que a coisa melhore, mas pelo menos até o momento não há nenhuma perspectiva para isso. A parte econômica vem sendo feita, né? Geraram quase 1 milhão de empregos aí, cerca de 1 milhão de empregos até o final de 2020, mesmo no meio da pandemia. As coisas vêm se recuperando, porém, temos aí vários bloqueios por parte da justiça e por parte dos governadores e prefeitos da cidade. Então, precisamos ver como é que serão aí as cenas dos próximos capítulos. Então, quem tem seu dinheirinho, quem tem sua reserva, tente mantê-la guardada, não faça nada nesse momento, espere um pouco para ver como ficará a situação econômica aqui do nosso país, beleza? Então, por isso que não é vantagem nem tabelar preço de alimento, nem tabelar preço de absolutamente nada, porque quando se tabela preço de qualquer produto, seja ele de qual área for, o produto some das prateleiras. Então, não adianta ter um produto barato se ele não existir na prateleira, se ele não existir para você poder comprar e consumir, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, já sabe. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos e eu te espero para o próximo vídeo do canal. Valeu!